O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes, com esse friozinho logo de manhã, esse ventinho frio, né? E vocês que estão em casa, no momento, participando à distância conosco desta santa celebração. Hoje é um dia muito importante para a nossa igreja, porque estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes alicerces para a nossa igreja. Pedro é o pastor das comunidades, aquele que é referência da fé para os irmãos. Paulo é um líder missionário que forma comunidades e faz expandir a fé em todas as nações. Pedro e Paulo, cada um deles, a seu modo, se dedicaram à igreja, à missão, anunciando Jesus com firmeza e com coragem, e as provações e as dificuldades consequentes desta missão. E hoje nós, então, participamos da Santa Missa, celebrando São Pedro e São Paulo e pedindo a intercessão deles sobre nossa igreja nos tempos em que estamos vivendo, que também existem dificuldades e provações na caminhada da igreja. Na primeira leitura, nós ouvimos o livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro foi preso pelas autoridades para agradar os judeus e foi libertado pela ação de Deus. O testemunho de Pedro gera oposição e perseguição. Pedro sofreu muito no testemunho da sua fé. Passou por provações, muitas dificuldades, em nome da fé, do testemunho da fé. Mas a igreja unida e solidária reza por Pedro. A comunidade se reúne diante das autoridades, onde Pedro estava na prisão, e intercede, pede, reza pela libertação de Pedro.
A presença de Deus na comunidade da igreja atende às preces e liberta Pedro da prisão. A comunidade intercede, o Senhor ouve e liberta Pedro da prisão, para que ele continuasse a missão que ele recebeu do Senhor. Na segunda leitura ouvimos a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo, também preso, escreve um testamento de sua vida a serviço do Evangelho. Paulo foi o grande missionário, por assim dizer, levando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho aos lugares mais distantes, aos povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E Paulo é aquele que supera dificuldades para anunciar, para comunicar, para testemunhar a palavra de Jesus. Nada foi fácil para ele também. Muitas provações, muitas dificuldades. E ele percebe que as dificuldades existem, mas ele sempre fez o que foi possível. Então, o texto que nós ouvimos hoje é como que digamos, um balanço, né? Um testamento mesmo que ele deixa. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O Senhor esteve comigo, a Ele glória pelos séculos dos séculos. É a expressão de alguém que se empenhou, enfrentou dificuldades, provações por causa do Evangelho. Não se intimidou diante das dificuldades, seguiu em frente, fez o que era possível e o Senhor sempre o acompanhou nesta missão. No Evangelho segundo São Mateus, nós ouvimos a pergunta de Jesus aos discípulos que estavam com ele: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que dizem ao meu respeito? E aí, como nós ouvimos no Evangelho, várias respostas vão surgindo. E Jesus vai mais direto para eles mesmos. Muita coisa se diz, mas para vocês, quem sou eu? Então o Evangelho tem duas partes. A primeira parte faz referência a Jesus. E Pedro antecipa-se e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho de Deus. A segunda parte se refere à igreja. Quando Jesus, depois de ouvir a resposta de Pedro, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, pedra, rocha firme. Para dizer assim, Pedro deu uma resposta firme, forte e corajosa. E Jesus diz a ele: você tem consciência do que está falando, por isso vou lhe dar uma missão. Tu és Pedro, pedra, rocha firme. Rocha firme é a fé que Pedro e os discípulos professaram. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa é a consciência que eles têm. Por isso eles abraçam a causa de Jesus para anunciar e comunicar aos irmãos. Jesus confia a Pedro e aos discípulos o poder das chaves, isto é, a autoridade para interpretar a palavra de Jesus. A igreja é então a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo.
E a igreja começa justamente ali, com o testemunho de Pedro, com a missão de Pedro, aquele que vai liderar, aquele que vai ser o testemunho, o exemplo para os irmãos e para as irmãs. E podemos dizer que a igreja continua a obra de Cristo em todos os tempos, em todos os momentos. Na igreja, Pedro e seus sucessores são os chefes visíveis. A eles Jesus conferiu um poder e uma autoridade especial. Por isso hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, nós celebramos o dia do Papa. O Papa continua a missão de Pedro e é também o testemunho de Paulo, com fidelidade e zelo como pastor e guia. O Papa é aquele que, digamos, incorpora a missão de Pedro como instituição, cuidar da igreja, zelar pela igreja, procurar manter a unidade da igreja, mas é também Paulo, porque é aquele que vai ao encontro, é aquele que comunica, é aquele que saúda as pessoas. E toda vez que nós olhamos para a foto do Papa Francisco, né, nós percebemos nele um homem feliz, alegre. A foto do Papa sorrindo é a foto oficial do Papa, sorrindo. Então, a alegria de quem serve a Cristo, quem serve ao Evangelho. Cada vez que eu olho para a foto do Papa e vejo esse semblante feliz dele, né? E a gente sabendo, e nós todos sabemos que ele também enfrenta dificuldades, que ele enfrenta provações, que existem também hoje em dia divisões na igreja, sim, mas o Papa é aquele que assume com firmeza e com coragem, e a alegria de quem está a serviço, a alegria de quem se coloca a serviço do Senhor, para trabalhar pela unidade da igreja e agir também com responsabilidade, agir com dedicação, agir com honestidade. Então, a pessoa do Papa Francisco é para todos nós um modelo, um exemplo. Ainda ontem eu via uma notícia de investigações do Vaticano, cardeais, enfim, pessoas que tinham desviado recursos financeiros. E um deles era bem próximo do Papa e ele diz, não, vai ser investigado sim. Quer dizer, não é porque é meu amigo que eu vou proteger. O Papa quer a verdade, busca a verdade. É um homem de Deus na vida da igreja, nos tempos que estamos vivendo. Hoje, manifestamos nossa gratidão ao Senhor pela presença e pela vida do Papa Francisco. O Papa Francisco é um homem simples que abraça a todos no seguimento de Jesus. Com simplicidade, ele se dirige às pessoas. Não é aquele que está no seu trono glorioso, longe de todos. Não, o Papa Francisco é um homem próximo do povo. E sempre reza pelo povo e pede com humildade ao povo que reze por ele também, né? Então, em nossas orações sempre lembremos de rezar pelo Papa Francisco e por todas as autoridades da igreja. Senhor nosso Deus, pedimos vossa proteção sobre o nosso querido Papa Francisco. O Senhor lhe conceda sabedoria e discernimento no governo da igreja. Protegei também, Senhor, o nosso bispo diocesano, Dom Luiz Antônio.
no pastoreio da Igreja na Diocese de Marília. Nós confiamos em vós, Senhor. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Professemos.